Existe uma pergunta que aparece sempre que alguém fala sobre déjà vu. Afinal, eu realmente já vivi esse momento? Ou o meu cérebro está me enganando? Durante muito tempo, ninguém conseguiu responder essa pergunta com certeza. Algumas pessoas acreditavam que era uma lembrança de outra vida. Outras diziam que era uma falha na memória, e havia quem jurasse que aquilo era uma espécie de defeito na própria realidade. Mas tudo mudou quando cientistas conseguiram provocar o déjà vu dentro de um laboratório. O resultado dessa investigação não confirmou nenhuma dessas teorias. Na verdade, revelou algo muito mais estranho sobre o funcionamento da mente humana. Se você gosta de investigar os grandes mistérios da mente, da ciência e da nossa realidade com base em evidências, inscreva-se agora no Code Ponto 369. Toda semana publicamos uma nova investigação como esta. Porque a resposta para essa pergunta levou os cientistas a descobrirem outro fenômeno ainda mais perturbador que o próprio déjà vu. E poucas pessoas já ouviram falar dele. Confesso uma coisa. Quando comecei a pesquisar sobre déjà vu, eu achei que esse seria um dos vídeos mais simples que já fiz. Na minha cabeça era fácil. Eu ia descobrir por que isso acontece, organizar as informações e compartilhar tudo com vocês. Só que bastaram alguns estudos para eu perceber que talvez estava fazendo a pergunta errada. Por que o déjà vu não ficou famoso por causa da resposta? Ele ficou famoso porque, durante muito tempo, ninguém conseguia explicar o que realmente estava acontecendo. E foi aí que essa investigação começou a ficar interessante. Enquanto eu lia os artigos, encontrei um dado que me fez parar por alguns segundos. Entre 60% e 70% das pessoas vão sentir um episódio de déjà vu pelo menos uma vez na vida. Quando li isso, pensei imediatamente. Então aquela sensação estranha que eu vivi não era uma exceção. Era uma experiência compartilhada por milhões de pessoas. E isso me levou a outra pergunta. Se tanta gente vive exatamente a mesma sensação, por que a ciência demorou tanto tempo para entender esse fenômeno? Foi aí que resolvi voltar um pouco na história. Durante muito tempo, quando alguém dizia que tinha sentido um déjà vu, as explicações eram completamente diferentes das de hoje. Alguns acreditavam que eram lembranças de vidas passadas. Outros diziam que era uma prova de que o tempo não era realmente linear. Também existiam teorias sobre universos paralelos, dimensões e até mensagens espirituais, sonhos. E eu vou ser sincero, eu entendo por que essas ideias fizeram tanto sucesso. Porque, quando acontece, o déjà vu não parece um simples erro da memória. Ele parece real. Talvez você também já tenha sentido isso. Você sabe que nunca viveu aquele momento. Mas por alguns segundos, alguma coisa dentro de você diz exatamente o contrário. Só que todas aquelas explicações tinham um problema em comum. Nenhuma delas podia ser colocada à prova. E existe uma regra muito simples na ciência. Se uma hipótese não pode ser testada, ela também não pode ser confirmada. Foi nessa hora que eu achei que a investigação tinha chegado a um beco sem saída. Porque pensa comigo, como você estuda um fenômeno que aparece sem avisar, dura poucos segundos e desaparece antes mesmo que alguém consiga observá-lo? Eu realmente não fazia ideia de como responder essa pergunta, até encontrar o trabalho de uma psicóloga cognitiva chamada Ann Cleary, pesquisadora da Colorado State University, nos Estados Unidos. E o mais curioso é que ela não começou tentando responder por que sentimos um déjà vu. Ela começou fazendo uma pergunta completamente diferente. Será que o cérebro consegue reconhecer alguma coisa antes mesmo de a nossa consciência perceber? Quando eu li essa pergunta pela primeira vez, confesso que achei que ela não tinha nada a ver com déjà vu. Na minha cabeça, reconhecer um lugar e sentir um déjà vu eram coisas completamente diferentes. Mas continuei lendo. E foi aí que conheci melhor o trabalho da psicóloga Ann Cleary. Ela passou anos estudando a memória, reconhecimento e uma curiosidade muito específica do cérebro humano. Será que a nossa mente consegue perceber padrões, mesmo quando a nossa consciência não percebe absolutamente nada? Pode parecer uma diferença pequena, mas foi exatamente essa pergunta que levou a um dos experimentos mais interessantes que encontrei durante toda essa pesquisa. A ideia era muito simples: criar ambientes em realidade virtual e pedir para voluntários caminharem normalmente por eles. Dias depois, essas mesmas pessoas voltavam ao laboratório. Só que agora, elas entravam em novos ambientes. Ou, pelo menos, era isso que elas acreditavam. As paredes eram outras. Os móveis eram diferentes. As cores também. Se você olhasse rapidamente, juraria que aquele lugar nunca tinha sido visto antes.
E foi exatamente aí que Anne Cleary resolveu esconder o detalhe mais importante do experimento. A geometria permanecia praticamente igual. A posição das portas, o formato dos corredores, a distância entre os objetos. A estrutura do ambiente continuava a mesma, só a aparência mudava. Quando cheguei nessa parte, pensei algo que talvez você esteja pensando agora. Tá, mas quem perceberia um detalhe desses? A resposta me surpreendeu. A consciência. Quase ninguém percebia, mas o cérebro percebia. Sem que as pessoas conseguissem explicar o motivo, muitos voluntários começaram a dizer praticamente a mesma coisa. Eu tenho a impressão de que já estive aqui. E o mais curioso, eles sabiam que aquilo era impossível. Eles sabiam que nunca tinham entrado naquele ambiente. Mesmo assim, a sensação insistia em aparecer. Foi aqui que a investigação começou a ficar realmente estranha. Porque aquele experimento sugeria uma possibilidade que eu não esperava encontrar. Talvez o cérebro reconheça padrões muito antes de a consciência conseguir explicar de onde eles vieram. E se isso for verdade, o déjà vu talvez nunca tenha sido apenas um problema de memória. Talvez ele revele algo muito mais profundo sobre a forma como o cérebro constrói aquilo que chamamos de realidade. Mas existe um detalhe nessa história que Anne Cleary não conseguiu responder. E foi justamente essa pergunta que levou outro pesquisador a investigar o cérebro humano de uma forma completamente diferente. Antes da gente continuar, deixa eu te pedir uma coisa. Se esse tipo de investigação desperta a sua curiosidade, se você também gosta de fazer perguntas que parecem simples, mas acabam revelando coisas muito maiores sobre a mente, a história e a própria realidade, então se inscreve no COD.369. Ativa o sininho, porque toda semana eu quero trazer uma nova investigação como essa. E faz mais uma coisa, escreve aqui nos comentários. Qual fenômeno da mente ou da realidade você acha que a ciência ainda não conseguiu explicar completamente? Eu leio praticamente todos os comentários. E muitos dos próximos vídeos vão nascer justamente dessas conversas que a gente tem por aqui. Agora, deixa eu te mostrar o que aconteceu quando os voluntários começaram a entrar nesses ambientes virtuais. Foi exatamente aqui que essa investigação tomou um rumo que eu definitivamente não esperava. Quando terminei de ler o experimento da Anne Cleary, eu achei que finalmente tinha entendido o déjà vu. Sério, na minha cabeça, a explicação fazia sentido. O cérebro reconhece um padrão. A consciência não consegue descobrir de onde aquele padrão veio. E essa diferença cria a sensação de que aquele momento já aconteceu. Pronto, mistério resolvido. Só que, não. Porque quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia que aquele experimento respondia a apenas uma parte da história. Ainda existia uma pergunta que continuava sem resposta. Se o cérebro percebe que alguma coisa é familiar, quem percebe que essa familiaridade está errada? Pode parecer uma pergunta estranha, mas pensa comigo. Durante um déjà vu, você não acredita completamente na experiência. Pelo contrário, você sente duas coisas ao mesmo tempo. Uma parte da sua mente diz, eu já vivi exatamente isso, enquanto outra responde imediatamente, não, isso é impossível. E foi justamente esse conflito que chamou a atenção de outro pesquisador, o neurocientista Akira O'Connor, da Universidade de St. Andrews, na Escócia. Quando conheci o trabalho dele, confesso que achei a pergunta ainda mais interessante do que a da Anne Cleary. Ele não queria descobrir por que sentimos familiaridade. Ele queria entender quem, dentro do cérebro, percebe que aquela familiaridade não faz sentido. E, para investigar isso, ele precisou criar um experimento completamente diferente. Em vez de reproduzir ambientes, ele decidiu provocar um conflito dentro da própria memória. Quando li como esse experimento funcionava, eu precisei voltar e ler de novo. Porque era simples. E, ao mesmo tempo, extremamente inteligente. Os voluntários ouviam várias palavras ligadas ao mesmo assunto. Por exemplo, cama, travesseiro, noite, cansaço, sonho. Sem perceber, o cérebro começava a montar um padrão. Só que existia um detalhe. A palavra mais importante daquela lista nunca era dita. Mesmo assim, quase todo mundo tinha a sensação de que ela tinha aparecido. Foi nesse instante que Akira O'Connor percebeu algo fascinante. O cérebro não estava apenas lembrando. Ele estava tentando verificar se podia confiar na própria memória. E talvez seja exatamente isso que acontece durante um déjà vu.
Talvez o mais impressionante não seja o cérebro cometer um erro. Talvez o mais impressionante seja perceber que ele consegue detectar o próprio erro enquanto ele acontece. E quando eu cheguei nessa conclusão, uma pergunta começou a me acompanhar. Se o cérebro é capaz de fiscalizar a própria memória, quantas outras decisões ele toma antes mesmo de eu perceber que elas aconteceram? Quando terminei toda essa pesquisa, percebi uma coisa. O déjà vu talvez nunca tenha sido apenas uma curiosidade sobre memória. Talvez ele seja uma pequena janela para entender uma pergunta muito maior. Como o cérebro constrói aquilo que chamamos de realidade? E, sinceramente, quanto mais eu estudava esse assunto, mais perguntas apareciam. Porque nós nem chegamos a falar sobre o fenômeno inverso do déjà vu. Eu jamais vi. Nem sobre o caso real de um homem que passou anos acreditando que estava preso em um ciclo infinito de déjà vu. Nem sobre a relação entre esse fenômeno, os sonhos, a epilepsia e a consciência. E talvez a pergunta mais inquietante de todas: se o cérebro consegue detectar os próprios erros, quantas outras coisas ele faz antes mesmo de você perceber? Mas essa investigação continua. Agora eu quero fazer um combinado com você. Se esse vídeo despertar a curiosidade da nossa comunidade, nós vamos continuar essa série. Então deixa aqui nos comentários a palavra Parte 2. E me conta também uma coisa. Qual foi o momento deste vídeo que mais mexeu com a forma como você enxerga o cérebro humano? Eu leio praticamente todos os comentários. E são justamente essas conversas que ajudam a decidir quais investigações continuam aqui no COD.369. Se esse vídeo alcançar 300 comentários, eu trago a continuação dessa investigação. Porque acredite, o que ficou de fora talvez seja ainda mais intrigante do que tudo o que vimos hoje. Até o próximo vídeo.